Já está gravando? Muito bom dia, Boker Tov para todo mundo. No momento, mais Boker do que Tov. Primeiro, eu gostaria, antes da gente organizar aqui o nosso estudo, eu estou aqui substituindo o Vitor. Nesse momento, espero que eu consiga conduzir de forma bastante tranquila a nossa conversa aqui, o nosso estudo, né? Que a Cláudia vai nos brindar com um estudo que ela fez. Vamos ver se a gente consegue equilibrar o nosso estudo entre Bereshit e o momento que a gente está passando. E eu queria pedir, antes de mais nada, que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade para falar e, essencialmente, sempre usar o microfone para falar aqui, porque cada vez que a gente aqui quer falar e dispensa o microfone, a gente está dificultando a vida do pessoal que está online e que quer escutar e poder estar 100% integrado e participar aqui com a gente. Tá? Então, antes de mais nada, é um pedido que eu faço aqui, que a gente tenha a paciência de pedir o microfone para falar, principalmente no dia de hoje, que se por acaso a gente sair por outros caminhos diferentes de Bereshit, que a gente tenha a tranquilidade de sempre buscar o microfone para fazer com que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente online possam participar e ouvir 100% do que a gente está falando aqui. Tá? Então, vocês me deem um segundinho, nós vamos começar nosso estudo da semana, nós estamos recomeçando a leitura da Torá. Nós vamos fazer o nosso estudo hoje de Bereshit. Quem vai conduzir o nosso estudo é a Cláudia Girotti. Ela já me falou que ela adoraria estar aqui, mas ela está em Brasília. Também não é tão simples, mas em breve ela vai dar uma passadinha para visitar a gente. Tá? Enfim, só para... Preciso muitas apresentações. A Cláudia é administradora, mexe com economia. A Cláudia é uma especialista em questões de baixo carbono ou de... Como é que é? Como é que chama, Cláudia? De Economia verde. economia verde. Então, vamos nos concentrar e ouvir o que a Cláudia tem para nos falar sobre Bereshit e, eventualmente, outros temas que ela queira ficar à vontade para falar. Tá bom? Obrigado, Cláudia, bem-vinda. E vamos lá, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Boker Tov a todos. Acho que a André já falou que, lógico, eu preferia estar aí. Tá bom o som? Tá. Enfim, que missão, que momento. Obviamente, eu fiz o estudo anterior ao momento que a gente está vivendo. Em Brasília, a gente está aqui no centro do poder político, então vocês imaginam o complexo da situação. Mas parte do estudo que eu fiz, o nome é O Plano da Criação para o Ser Humano. Lógico, quando eu escrevi, eu pensei na natureza, na parte física da natureza, mas eu reli e dentre as nossas, o complexo das decisões que a gente está vivendo, a gente pode pensar que a natureza também é a parte que eu vou falar, é parte da natureza humana, né? Como é que a gente se torna ser humano em situações complexas, como é que a gente pode fazer um zoom out, né, melhor, e para que a gente consiga ser conduzido
de uma maneira que a gente não se perca nessa situação. Então, eu vou ler, algumas partes eu vou cortar porque não faz muito sentido. Foi divulgado na Ari News, esse estudo completo que eu fiz. Então, eu vou ler, vou passar e depois eu abrir para algumas. Bom, o André vai abrir, a gente conversa sobre o pensamento. Eu peço de alguma forma, tá todo mundo num momento um pouco emocional demais, eu me incluo nesse momento. Ontem a gente fez uma homenagem aos soldados aqui na CIB, foi muito bonito, foram só as mulheres, a gente fez ralar, está todo mundo muito emocionado, porque é um lugar que a gente pode se encontrar e conversar abertamente sobre o que está acontecendo. Enfim, é um momento, não posso me distanciar tanto do do nosso momento emocional. Então vamos lá. Bereshit, o plano da criação para o ser humano. Acredito que ao estudarmos as interpretações da Torá, a gente busca compreender a base dos valores éticos que estimularão nossas escolhas e vamos moldar o nosso comportamento. Bereshit é a primeira parashada do livro de Gênesis, e ela tem muita influência no inconsciente coletivo de toda a sociedade, inclusive ocidental. Essa parashá começa nos contando sobre a ordem da criação da Terra. Agora disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as feras, sobre toda a terra e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Então Deus criou os seres humanos à imagem divina, criando-os à imagem de Deus, criando-os macho e fêmea. Deus então abençoou e Deus disse: frutifiquem e se multipliquem, encham a terra e a subjuguem, dominem os peixes do mar, as aves do céu e toda a criatura que rasteja sobre a terra. Nessa narrativa da criação, Deus, Senhor do universo, aponta o ser humano como o Senhor da terra. Então, entendo que a maneira como os seres humanos cuidam de dominar a terra, aí eu abro aspas, a natureza humana, a natureza da natureza, deveríamos também ter como lógica a busca pelo propósito divino. E como temos compreendido essa responsabilidade? Como temos lidado com agora, o nosso momento presente, para cumprirmos a nossa missão? Temos que enfrentar essa questão fundamental sobre qual é o nosso lugar no universo e qual é a nossa responsabilidade sobre o mandato que nos foi ordenado. Se no presente nós não estamos afastados da realidade do meio que estamos inseridos, por que no futuro estaríamos? Sabemos que a vida não é uma foto, mas sim um filme. Um filme que mostrará a série de decisões que foram feitas, o que requer pensar numa estratégia para que essas decisões sejam feitas com inteligência. Nosso povo recebeu a missão de uma sociedade ideal. É a nossa missão como judeus trabalhar para concretizar a nossa visão para todas as pessoas. Essa narrativa se opõe a uma vida sem sentido e narcisista. Ela nos dá propósito às nossas vidas. No meio do século XIX, o comentador Rabbi Chasson Rafael Hirsch coloca muito bem a interpretação original. A quem Deus incluiu quando usa o verbo fazer no plural, façamos, né? A conjugação no coletivo inclui todo o resto da criação. Essa interpretação captura o significado da frase original, enfatizando a ideia de que Deus buscou o consentimento da natureza para a existência da humanidade e que o uso da natureza, inclua a natureza do ser humano, deve estar alinhado com as intenções do seu Criador, reconhecendo ao mesmo tempo o papel da natureza em sustentar a existência humana, o que implica que devemos usar a natureza, inclusive a natureza do intelecto, apenas de maneira fiel ao propósito do seu Criador. O mandato de exercer domínio não é apenas técnico, mas moral e ético. A humanidade controlaria, dentro de todos os nossos meios, o uso da natureza para o serviço de Deus. Nem tudo é permitido. Estamos lidando com isso. Existem limites éticos, como o ser humano deve interagir com a Terra. Eu penso nessa passagem quase diariamente, porque eu trabalho com isso, né, como o André colocou.
É, é bem complexo a gente conversar aqui sobre o arcabouço regulatório, ou seja, né, qual é o framework conceitual que a gente pode fazer para criar uma nova visão sobre economia. E a economia inclui a parte social e a parte ambiental, não só a parte financeira. Esse é o maior erro que a gente ouve, que eu ouço todo dia e tento corrigir. Economia não é finanças. Ser humano precisa criar-se ser humano, fazer-se ser humano, dessa mesma forma. E de que maneira a gente inclui o atributo ambiental e social nas nossas escolhas cotidianas. É difícil valorar o valor da natureza, assim como parece difícil hoje valorar o valor do ser humano e da humanidade nas nossas ações. A gente busca eficiência financeira dos preços, mas a gente esquece de focar a eficiência do uso dos recursos naturais. A forma como a gente produz as coisas e agora também a forma como a gente produz o pensamento, que podem se tornar ações. Na natureza nada se cria, tudo, nada se perde, tudo se transforma. A gente lida com isso o tempo inteiro, a gente está transformando nossos recursos naturais em lixo, jogando nos oceanos e nas terras dos países menos desenvolvidos. Será que a gente está usando a inteligência que nos foi dada? Dominar não é apenas usar e extrair. Dominar é ter domínio do saber, orquestrar o fluxo da natureza para que a existência humana seja mais digna e segura para todos. Se não revisarmos a forma como fazemos nossas escolhas no presente, nosso futuro pode se transformar exatamente no que estamos transformando a natureza. Entre parênteses, muito lixo. Quando não tratamos a criação de acordo com a vontade de Deus, desastres podem acontecer. O mandato com o poder da escolha nos foi dado. I'm Israel High. É isso. Muito bem. Bom, primeiro, obrigado, Cláudia. Não deve ter sido fácil escrever esse negócio, esse estudo. E a gente chegar depois, uma semana depois, estar nessa situação, que a gente está aqui, todo mundo muito, não só reflexivo e pensando, inclusive, no o que nós podemos fazer. Em cada minuto a gente pensa como a gente pode contribuir para Israel, para o povo judeu, imagino aqui. Eu, essa semana também estava lendo Bereshit, depois do sábado, evidentemente, e também buscando alguma conexão, né, para poder entender melhor esse momento. Baseado em Bereshit, eu não consegui muita coisa, não. Talvez as pessoas que estejam aqui na mesa, o pessoal que está online, possa me ajudar a gente a falar um pouco sobre isso. Mas é muito curioso você falar sobre como nós estamos maltratando a natureza, como nós maltratamos o planeta. Fala muito sobre o reaproveitamento, o bom uso das coisas. E parece que não só na parte da natureza e não só na parte material, nós não estamos fazendo bom uso de nada. Né, das relações, nós não estamos fazendo bom uso da tolerância, nós não estamos fazendo bom uso das reflexões. Então eu queria ouvir um pouquinho das pessoas aqui, e também das pessoas online. Eu tenho percebido nas últimas semanas que as pessoas têm estado mais à vontade aqui para falar. Online o pessoal vai se soltando aos poucos. Mas eu queria deixar todos à vontade. A gente tem a Duda falando, está em Londres, Duda? Oi, gente, tô em Londres. Legal, Acabei de sair da aula agora, que não bom. pude ouvir o estudo. Muita saudade de vocês, muita saudade de vocês. De ouvir vocês, até de acordar cedo para ir para o Minion, eu tenho saudade. Que bom E que espero que, né, que enfim, bom todo que você mundo está aqui esteja bem online na com a medida do gente. possível. Se você Tô quiser, aqui. se você quiser passar algumas impressões aí do que está acontecendo do teu lado, como é que você percebe, a gente também vai ficar feliz. Se conseguir conectar com o Bereshit, melhor ainda.
Olha, a sinagoga que eu frequento aqui, ela fica no norte da cidade, que é uma região predominantemente judaica, né? Tem muita, 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 muita influência judaica lá. A maior parte da população judaica de Londres mora lá. E a sinagoga que eu vou é reformista, mas mesmo assim, né, tá todo mundo obviamente preocupado. Teve um atentado recentemente numa loja aqui, lá, num bairro chamado Golders Green, não sei se vocês conhecem. Enfim, né, quebraram a loja, escreveram Palestina Livre, não sei o quê. E aqui as organizações têm feito, por exemplo, na minha faculdade tem uma união de alunos judeus. Então as pessoas organizaram um grupo, fizeram uma aula sobre como lidar com situações de antissemitismo na faculdade, se acontecer alguma coisa, para quem recorrer. Vários alunos israelenses estão com muito medo, tipo, muito medo, falando nos grupos que estão apavorados, que tem professores pressionando, tem muito imigrante aqui, então né, a coisa está meio tensa. A própria faculdade não emitiu um comunicado oficial se posicionando ainda, mas a gente está recebendo nesse grupo de estudantes, muitas mensagens sobre alunos que estão sofrendo antissemitismo em grupos de alunos. Então, está rodando uma imagem de uma caricatura daquelas que a gente, né, já conhece, bem antissemitas. Enfim, as pessoas estão bem preocupadas. Na sinagoga teve uma aula também que a Rabina organizou para falar mais sobre o conflito e tal. E aqui, no dia do Simchat Torah, na sexta-noite teve, né, a gente dançou com a Torá, tudo lindo e tal, e aí no sábado de manhã foi aquela virada de clima completa, de, tipo, as pessoas estarem entendendo o que está acontecendo, tá todo mundo muito, muito assustado, muito mesmo. Estão falando para, tipo, evitar, tem um bairro aqui que tem predominância árabe, então evitar usar qualquer coisa de simbologia judaica lá, por questões, né? Enfim, tem muita gente evitando pegar o metrô ou ir de transporte público para áreas predominantemente judaicas. Enfim, é isso. Não sei se eu consigo conectar com Bereshit, só pensar que talvez, né, Bereshit, origem de tudo, da gente tentar se reconectar com quem a gente ama, ficar perto de quem a gente ama, dar força para os nossos amigos, tentar manter contato com as pessoas que estão lá e oferecer apoio. E, né, enfim, esperar e Legal. torcer e rezar para ter menos fatalidades possível. Legal, obrigado. Obrigado aí pelo teu relato. Oi? A Cláudia está aqui de mão levantada. Ela. Tá, então vamos só botar a ordem, vai falar. Eu vou falar um pouquinho, rapidinho. Cláudia, Eduardo, Janete quer falar depois também e Ricardo. Tá, depende do que o Eduardo vai falar. Deixa. Não, é que eu queria. Vou lembrar de novo a gente ter o maior cuidado de falar no microfone quando for fazer a sua colocação. Mas eu, apesar de ter dito que não consegui relacionar muita coisa, eu voltei aqui nas minhas páginas e bem na página 3 do Plaut, ou seja, quando ele começa a falar sobre a introdução ao Gênesis, ele fala assim, a coroação da criação do mundo, né? A coroação da criação é o ser humano, que deve ajudar Deus a aperfeiçoar o mundo. Para conseguir isso, a humanidade é dotada de liberdade intelectual e moral. Um dom prontamente utilizado para desobedecer à determinação do Criador. A consequência é o exílio da inocência do Éden, do paraíso, e o desenvolvimento da raça humana. Mas seu amor à violência é um profundo desapontamento para o Criador, que então destrói o mundo e começa de novo com Noé e sua família. Não vou fazer explicação nenhuma, vou deixar a Cláudia falar. Pode falar, Cláudia. Que bom que você puxou isso, porque você antecipou. Exatamente isso, André, era o ponto que eu ia falar. E agora eu vou completar, então, né, o que você falou. E vamos lembrar o que está escrito na Torá. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para dominar a Terra. Então, que de maneira a gente domina, como a gente domina, como é que a gente vai entender ou não esse paradoxo que é viver a nossa humanidade.
E tem uma coisa que eu acho importante, a gente conversou ontem na CIB, a gente não pode esquecer quem a gente é. Nós somos o povo judeu, o povo escolhido principalmente para se lembrar de lembrar as nossas origens e o que a gente é. Para a gente não se perder em meio ao caos, a gente sempre se lembrar que a gente não se iguala aos perversos. Ainda que algumas ações sejam necessárias, mas a gente não se iguala aos perversos como não nos temos nos igualado. E aproveito para lembrar que o pior é o atentado psicológico. Eu recebi uma mensagem, tenho recebido muitas mensagens lá de Israel, e a Rita Cohen, ela tem passado coisas bem interessantes, ela mora lá, e ela pede para a gente lembrar do atentado psicológico, que é o mais forte, para a gente se manter firme e lembrar que somos judeus. É isso que eu queria falar. Legal. Nós vamos ouvir Eduardo. Vou fazer o seguinte, Janete, vamos ouvir o Eduardo e o Ricardo, aí você vai refletir se você vai querer falar ou não. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, só um minutinho aqui. Antes do Eduardo falar, talvez a Nádia, Terezinha, se vocês quiserem depois contar um pouquinho para a gente, com uma possível calma, né, se é que é possível, tá? Depois vou deixar aqui de stand-by vocês na fila, vocês me avisem, por favor. Vai lá, Eduardo. Logo no começo da Paraxá, o texto dá a impressão que está colocando o homem, de certa forma, uma leitura superficial do texto indica que Deus está colocando o homem como um grande senhor da terra, né? Quer dizer, você vai dominar todos os animais da terra e do mar, de certa forma, como se o homem fosse subjugá-los, né? Eu entendo isso como uma diferenciação, né? Quer dizer, a gente tem que entender que nós não somos os animais e que nós temos uma responsabilidade diferente. Então, tem momentos, e esse momento que Israel está vivendo é um momento desses, em que o nosso instinto animal tenta se sobressair, né? Quer dizer, a gente deixa a nossa raiva e os nossos sentimentos mais imediatos aflorarem. E eu acho que essa paraxá ela está nos dizendo que isso não deve acontecer. Nós não somos os animais, nós somos diferentes, nós temos uma consciência e que nós temos que usar essa consciência de uma maneira adequada, né? E que a gente tem que saber que a gente pode usar isso para o bem ou para o mal. E isso eu vejo como uma mensagem muito clara aqui de Bereshit sobre essa questão da posição do homem na Terra frente à natureza, né? Quer dizer, nunca esqueçamos da nossa consciência e de agir com ela e não agir feito um animal, né? Eu acho que é por aí. Olha o microfone. Já me atrapalhei, já me atravessei na fila, desculpa, mas essa questão do agir como um animal, eu não sei vocês, mas eu vejo isso muito com outras pessoas e comigo também. Quando começou a sair as notícias, a primeira reação que eu tive é a reação animalesca, de quero mais, é que tudo se explode, tarará, depois tu precisa parar e pensar e lembrar que tu é um ser humano e não um animal. Então, ó, a Janete já informou que ela entrou na fila para falar depois do Ricardo. Muito bem, bom dia para todo mundo. Tem duas coisas que eu queria falar, eu vou tentar ser curto, mas desculpem se eu me alongar um pouquinho. Primeiro que Bereshit traz na criação do mundo, na criação do universo, traz uma primeira oportunidade de reflexão sobre a capacidade humana de não ter empatia, de não se responsabilizar pelo outro, de não considerar o outro relevante, que é a história de Caim e Abel.
A história de Caim e Abel, ela consta porque a Torá e o Tanar, de uma forma geral, procuram trazer para a gente uma visão clara da dimensão humana, em todas as suas potencialidades, para o bem e para o mal. A ideia não é que a gente veja a Torá exclusivamente como lei, mas que a gente veja a Torá como oportunidade de reflexão e fonte de inspiração. E quando a gente lê a história de Caim e Abel, isso já deveria nos levar para uma situação de cuidado, para prestar atenção naquilo que é a nossa vontade primeira, a nossa reação imediata. E há não muito tempo atrás a gente leu sobre a mitzvah de se colocar tzitzit. E para quem lembra, isso se lê na Parashá, em que se fala dos espiões, né, que vão verificar o que acontece em Canaã, e voltam, e de forma assodada, apresentam o seu espírito temeroso, né? E Caleb também, né? Yoshua não, mas Caleb também imediatamente se coloca de forma impulsiva, não, vamos lá, porque a gente tem condições. E ao final dessa paraxá, então, existe a mitzvah do tzitzit, que nos sugere, né, nos dá um elemento visível de referência para que a gente seja obrigado a refletir antes de agir, para que a gente não haja impulsivamente, para que a gente não siga o nosso instinto, né? Como também já algumas vezes tive a oportunidade de repetir aqui, o que o Talmud ensina, né? Quem é forte é aquele que consegue, de alguma forma, lidar e controlar os seus instintos. Então esse era o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão é que em Bereshit já aparece, isso vai aparecer em alguns outros trechos da Torá e do Tanar, a oportunidade de recriar uma história. A história da criação em Bereshit, ela não aparece uma única vez, ela aparece 2 vezes. E de forma bem distinta uma da outra. Na primeira, que foi trazida aqui pela Cláudia, Deus coloca o homem acima da natureza. Na segunda, Deus subordina o homem à natureza. E a gente deve ponderar entre essas 2 situações, porque as 2 estão lá. Se eu perguntar aqui, por exemplo, como foi criada a mulher? Provavelmente a primeira resposta vai vir de uma costela de Adão. Mas isso é a segunda versão, porque a primeira versão que consta no trecho que a Cláudia trouxe é que Deus, homem e mulher, os criou. Ou seja, os criou juntos. De forma que o fato da gente ter 2 versões faz com que a gente pense em 2 coisas. A primeira é, nós sempre temos a oportunidade de refazer a nossa história. Nós sempre temos a oportunidade de, em algum momento, parar e dizer, não é bem assim que eu quero, vamos fazer diferente. A segunda coisa é que, em todas as situações, existe mais de uma versão. Existem vários pontos de vista e várias formas de enxergar a mesma situação. E a gente deve ser bastante minucioso, muito cuidadoso e também enfático se nós entendemos que existe uma visão dos fatos que nos parece mais correta. E a ela a gente deve se ater e a ela a gente deve procurar, de alguma forma, propagar. Não estou dizendo que fake news se originou em Bereshit, mas acho que a reflexão sobre isso, sim, se origina em Bereshit. Fica com o microfone um minutinho que eu quero te perguntar, mas é interessante porque a visão dos fatos do que é o mais correto para mim não necessariamente é o mais correto para o outro, portanto nós temos 2 versões do mais correto, mas eu queria entender, se for possível, um pouquinho mais sobre que você falou que no segundo momento Deus botou o homem abaixo da natureza, que em que situação exatamente isso e como que isso se colocou? Na segunda descrição da criação, a ordem da criação é alterada,
né? Continua o homem sendo criado por último, mas a sequência da criação é alterada. E quando, na verdade, desculpa, quando ela é descrita, né, o homem aparece primeiro, ele não aparece por último. O homem aparece primeiro, na segunda descrição da criação. Ela não tem, aparentemente, uma preocupação cronológica, ela tem a preocupação de inserção do homem dentro do universo da natureza, do universo natural. Né? Enquanto que na primeira existe a preocupação de colocar o homem fora desse ambiente, né? Como controlador desse ambiente. Na segunda existe essa inserção do homem como parte de todo o processo da criação, junto com a natureza. Então, esse é o enfoque que foi dado nessa segunda parte do texto. Ela está logo adiante. Se você seguir a leitura, você vai encontrar isso. O homem como parte da natureza, isso. Feliz do Léo que tem um Raham em casa aí para guiar ele. Pô, obrigado, Ricardo. Você é hereditário, com certeza. Vou seguir na ordem, então vamos aqui com a Janete, por favor. Tá ligado, Janete? O que estava na minha cabeça era exatamente, quer dizer, óbvio, não falando com as lindas palavras que o Ricardo consegue falar, mas era a questão de Caim e Abel, que já está lá. O entendimento de que nós não seríamos tão bons. E óbvio que isso serve para nós refletirmos. Agora, essa coisa da natureza, da criação, Ricardo, para mim, aqui eu estou fazendo uma pergunta. Eu sempre tenho a impressão que não são duas versões, mas sim, como se eu vou escrever um paper, faço um resumo, aí eu digo, Deus criou os céus e a terra, criou o homem, criou os animais, aliás, primeiro, e depois o homem, quer dizer, eu tenho a impressão que já ali ele insere o homem no mesmo patamar que os animais, só que o homem vai dominar. Mas, para mim, o homem está na natureza, como no segundo relato. E o segundo relato, para mim, é apenas um detalhamento do primeiro relato. Quer dizer, Deus criou o homem e a mulher. Depois relata, bom, Deus criou o homem e criou a mulher da costela de Adão. Mas para mim não tem como se for esse problema de dois relatos de criação. O que você diria para isso? Certo, com a resposta depois a gente volta no Daniel. Por favor, lógico. Está sem som, Ricardo. Deve ter. Liga o microfone, vê se está ligado, desculpa. Vocês estão ouvindo? Ok, né? Estão ouvindo aí, gente? Obrigado. Agora está ok. Obrigado, Ricardo. Então, eu estava dizendo que o judaísmo vive um dilema constante entre lidar, né, com versões diferentes e tentar conciliar essas visões, ou entender que são visões diferentes mesmo. Né? Um exemplo muito claro disso são as duas versões que a gente tem do quarto mandamento, né, do Shabat, onde a gente fala Shamor e a gente fala Zachor, né, a gente guardar ou lembrar. Né? E o Lechado dele resolve isso muito bem, né? Shamor v'Zachor b'dibur echad. Então a gente tem as duas palavras foram pronunciadas em conjunto, que é algo que é uma impossibilidade humana, mas é uma viabilidade para Deus. Né? Então, em algumas situações esse é o caminho que o judaísmo adota, né? Conciliar visões que parecem diferentes, como se elas fossem a mesma, ou se elas fossem complementares. O Talmud, por exemplo, assumiu um caminho diferente.
né? Você vê ali claramente visões diferentes sendo defendidas e sendo argumentadas, e a gente sabe que isso nem sempre foi feito de forma tão pacífica, né? Houve bastante divergência e até violência entre os seguidores de Hillel e de Shammai, e isso chegou até nós de uma forma preservada, ou seja, essas diferenças se mantiveram claras. Minha impressão é de que os dois relatos que existem da criação do mundo, eles foram preservados justamente porque eles não eram complementares e eles não representavam a mesma informação. Eu acho que no momento em que se compôs o texto definitivo da Torá, no momento em que se preservou uma parcela daquilo que era a nossa tradição oral através dos textos, aquilo que foi mantido se entendeu que era relevante, talvez para uma parcela da população e outra era relevante para outra parcela, ou talvez que em ambas havia uma mensagem que não deveria ser apagada. Então, eu não vejo como uma introdução e um desenvolvimento, eu vejo como duas histórias diferentes que são da mesma forma parte da nossa formação como povo. Ok. Vamos ao Daniel. Você mencionou sobre Noé, que destruiu tudo, a chuva destruiu tudo. Então a gente para pensar que esses textos todos que a gente está discutindo aqui, tudo foram escritos depois. Então eu imagino que provavelmente foi escrito por alguém que estava naquele momento de humor meio ruim, coisa, e botou o homem lá na frente, a natureza atrás. Eu acho que no final das contas a natureza manda em tudo e o homem faz parte disso. Tá? No final, se o homem não piorar a natureza para destruí-lo, a natureza sozinha vai destruí-lo. O sol vai explodir, ou um meteoro, ou um vulcão, alguma coisa vai acontecer na natureza, os vírus, que vão destruir. Então, esses textos todos foram escritos depois por alguém que em algum momento estava no mood, mais ou menos, ou não sei se é mais ou menos ou bom, mas botou o homem lá na frente e a natureza atrás. Eu acho que é o contrário, a natureza vem primeiro, o homem faz parte da natureza junto com os animais. Inclusive, a Cláudia deve entender isso, porque ela está lá brigando por isso, pela coisa verde, né? Mas é isso, se nós não destruirmos tudo pelo aquecimento global, mais na frente vai acontecer alguma coisa maior, alguma coisa que faz parte da natureza do dia. Já teve o meteoro que matou os dinossauros, pode ter outro que mata o ser humano, e aí por aí vai, faz parte da história. Então, esses textos que a gente discute aqui não pode levar muito a sério, porque foi escrito depois por alguém, por uma pessoa, por um homem que naquele momento tinha um estado de espírito e botou lá no papel aquilo que é. E uma visão talvez errada. Hoje a gente está vendo que é uma visão errada do que naquela época. Eu não concordo que o homem seja superior aos animais. Tudo faz parte de um grupo. Até porque se você olhar bem os macacos, os leões, os bichos todos, todo mundo tem lá tem sociedade. Talvez um não mata os outros, só mata para comer. Não vão lá brigar de graça, atacar o outro. Isso talvez não exista na natureza. Eu não conheço muito bem biologia, mas provavelmente deve existir isso também. Um grupo de animais vai lá atacar outro grupo de animais. Mas a gente faz parte desse grupo, só que a gente está um pouco mais avançado. Macaco, logo depois do macaco e abaixo do macaco e por aí vai. Não se deve levar muito a sério isso que está escrito, porque isso foi escrito depois, por pessoas. Será que estamos tão avançados assim? Tão mais avançados assim? Vai lá, Cláudia, você, com a palavra você. Não, eu queria falar, o Daniel, a gente estuda que tem mutualismo, né? Que é a cooperação entre a natureza. A parte que eu destaquei, que eu peguei a parte da Paraxá e peguei só a parte do façamos, quem é esse plural? É porque a natureza, de alguma forma, concedeu com que a gente fosse esse instrumento de inteligência, né? Nesse dominar. E então há um consentimento da natureza, então a gente faz parte e tem uma responsabilidade. Se a gente está fazendo a nossa parte, é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, olhando os fatos, né? Então, o convite principal do estudo de Bereshit, que depois eu incluí também não só a natureza, a parte, entre aspas, verde, a azul, mas a própria natureza do pensamento, da forma da consciência que a gente, inclusive, usa para dominar a natureza.
E que domínio é esse? É domínio do ousar, do orquestrar o fluxo, ou é da distrair e não pensar? E aí eu torno uma coisa relevante, que Israel, especificamente Israel, nação das startups, né, André? A gente sabe aqui que tem 40 climate techs que se preocupam nessa forma. Quando eu converso muito nos debates, a gente fala muito da Amazônia, mas fala, peraí, o ser humano não só subjugou, a gente teve, né, Israel pegou o deserto e fez útil o deserto. Então, existe essa possibilidade, existe a inteligência para ser organizada e orquestrada da natureza de uma maneira inteligente. Então, a gente tem isso. Né? Eu sempre falo, a gente tem essa possibilidade. Israel é uma prova. Né? Tem 40 climate techs que a gente conversa aqui na Embaixada de Israel, que tem soluções climáticas. Né? Então, eu acho que e a gente estuda, quando a gente estuda isso, tem um mutualismo, a natureza tem uma cooperação natural. A gente que entendeu como competição. A gente que fala que é mais forte é quem, né, é o mais forte. Não, é quem se adapta, quem consegue entender melhor essa orquestra e consegue dominar para uma construção digna e mais segura de todos. Então, esse é o ponto que eu me foquei, né? O que o Ricardo trouxe, e aí eu talvez seja mais romântica nessa interpretação, um pouco alinhada com o que a Janete falou, eu acho que são as duas coisas iguais, eu acho que sim, é uma coisa complementar. Eu acho que a mulher a mulher ter sido criada da costela de Adão, a Eva, não é de subjugar, ao contrário. Você pode pensar que é uma forma, olha, você protege, você é as costas, você é a costela, é o abraço. Então, assim, é muito da interpretação que a gente traz, é muito do espírito do tempo que a gente interpreta, e eu acho que o estudo ele é importante e ele é cíclico e, portanto, importante, porque à medida que a gente vai estudando, a interpretação ela ocorre de maneira também evolutiva. Não ficar preso às palavras, mas como até o André falou do Plaut, trouxe o que o Plaut falou, a gente reler no espírito do tempo e com que a gente é capaz de dar conta de compreender e evoluir. Então, acho que, reforço, nossas manhãs de quinta-feira são maravilhosas por conta disso, para a gente poder conversar e trocar, manter o espírito de comunidade, que é o que a gente mais ouve aqui, da diferença dos kibbutzins, e tipo, de tudo que tem acontecido, como a gente é forte por conta dessa consciência do coletivo e dessa consciência da comunidade. E, sem dúvida, quando eu falo dessas startups de climate tech que tem em Israel, e como Israel foi frutífera, foi no deserto, é um aprendizado que o mundo deveria ter também, entendeu? Fala-se muito sobre isso lá em Israel. Então, não é que não exista, existe. Você tem que lembrar de que lado a gente tem que ficar, né? De que lado a gente é. Como você falou, a natureza, ela não vai ser dolosa conosco. Ela também vai precisar existir. Assim como a gente também tem que fazer algumas podas na vida, a natureza faz não de uma maneira dolosa, de uma maneira cíclica, da forma como que o fluxo que foi dado para ela, entendeu? Bom, é isso que eu acredito e trouxe esse pensamento em termos de Bereshit e incluir a natureza do ser humano, porque ela está incluída também na natureza real, porque ela que deveria conduzir esse fluxo com o consentimento. Então, é bem paradoxal, né? É ser, estar e ser responsável ao mesmo tempo. Então, conter, estar contido é paradoxal. E é o convite que eu faço, que aqui eu posso fazer de uma maneira mais aberta. É difícil falar sobre isso em outros lugares. Trazendo essa ética judaica dentro do espírito do que me conduz todos os dias. Legal. Eu já estou olhando aqui o horário, né? Passou muito rápido, são 9h35. Desculpa, gente. Não. Eu fico feliz que a gente tenha andado aqui na nossa conversa de Bereshit, nesse momento que a gente acho que conseguiu, está conseguindo assim, ficar aqui tranquilos em Bereshit, nesse ambiente de estudo, porque a gente poderia ficar discutindo sobre a atualidade por horas e horas a fio, mas acho que esse ambiente de estudo
que eu sempre lembro que quando o Germano não fala é porque o negócio está muito bom aqui, né? Porque é um ambiente importante para a gente poder trazer outras reflexões que não sejam, vou falar, as apurrinhações das mídias sociais, o dia a dia, que fica quase, no momento, insuportável entre descobrir o que é verdade, o que é mentira e o que a gente quer dizer ou não quer dizer. Então, acho que esse é o valor gigantesco desse nosso espaço aqui, para a gente continuar reunido, discutindo as coisas que estão escritas aqui, trazendo para um olhar da atualidade. Eu, na verdade, estou vendo o Edson anotando aqui um monte de coisa e ele se inscreveu para falar, então vou passar a palavra aqui para ele. Eu justamente estou tentando linkar aqui a Parashá Bereshit com o acontecimento recentemente de Israel, e especificamente na primeira Parashá Bereshit, o que eu vou falar não está na primeira Parashá Bereshit, mas está numa extensão ainda de Bereshit ainda, que está lá em Ler Lehá. Ler Lehá ainda faz parte de Bereshit ainda. E inclusive depois eu vou querer a sua opinião sobre o que eu vou linkar agora em relação aos irmãos, aos filhos de Jacó e Avino, em relação a isso, quando Jacó e Avino, os filhos de Jacó e Avino presenciou a sua irmã sendo violentada pelo povo adversário, na época, ou esse povo inimigo. Justamente em Ler Lehá, que é uma extensão de Bereshit, que também que eu justamente foi o que eu consegui encontrar para poder justamente linkar Bereshit com o acontecimento, isso que aconteceu em Israel recentemente. E aí, se a gente pegar naquele momento, quando os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó e Avino presenciaram uma das suas irmãs sendo violentada por um povo. E aí a Torá fala do seu povo, povo adversário, povo inimigo. E nesse momento um dos irmãos teve aquela reação, justamente aquela reação imediata, de não, tem que fazer alguma coisa, quer dizer, a minha irmã foi violentada, tem que fazer alguma coisa, mas fazer o quê? E aí justamente eles conversando, dentro da Parashá, eles conversando, e conversa vai, conversa vem, falando, vamos falar para poder eles fazerem essa circuncisão, se circuncidar. E que justamente eles querem fazer parte do nosso povo, né? Então para poder fazer circuncisão, se circuncidar. E durante a dor da circuncisão, a gente vai lá e se vinga. Quer dizer, um dos irmãos falando. E justamente quando um dos filhos de Jacó e Avino, mandou aquele povo que queria fazer parte do povo judeu, falou, vocês querem fazer parte do nosso povo, mas tem que fazer circuncisão, tem que fazer a Brit Milá. E aí justamente aquele povo fez a Brit Milá, fez a circuncisão. E aí, numa determinada hora, quando o efeito da circuncisão ainda estava doendo ainda, foi quando os filhos de Jacó e Avino foi lá e se vingou e matou todo aquele povo, por causa justamente de uma das irmãs que tinha sido violentada, tinha sido até violentada. E o link que eu quero fazer em relação a essa parte da Parashá Ler Lehá, eu acho que está em Ler Lehá mais ou menos, mas está em lição de Bereshit, que também está ainda, foi um dos filhos de Jacó e Avino, em relação justamente o acontecimento que aconteceu recentemente, que um dia os terroristas, né, mataram milhares de israelenses. E o sentimento que veio na hora foi, inclusive da sociedade israelense lá em Israel, foi temos que fazer alguma coisa. Não dá para poder isso ficar assim. E aí, justamente, em um dos canais de televisão lá em Israel, inclusive o canal N12 de Israel, canal de televisão de Israel, algumas pessoas falando, o exército israelense tem que chegar lá e matar todo mundo.
Quer dizer, agora tem que matar. Quer dizer, esse o Hamas fez isso o Hamas e um dia matou milhares de judeus israelenses e matou todas as nossas crianças, violentou nossas mulheres. Então, temos o exército israelense tem que chegar lá e tem que matar. E aí, justamente, isso é a orientação, inclusive, que eu vou pedir ele para poder justamente para poder ele nos orientar. Esqueci o nome dele agora. Ricardo, é justamente isso. Como é que você vê isso? Porque alguma coisa tem que ser feito, né? A gente sabe que alguma coisa o exército israelense vai ter que fazer. Não tem como perdoar. Pelo menos eu acho que não tem como perdoar. Pode até ter o perdão, mas eu acho que não tem como perdoar. Quer dizer, alguma coisa vai ter que ser feito. E da mesma forma que lá atrás, na Parashá Lech Lechá, os irmãos Jacó e Avino, os filhos de Jacó e Avino, que mataram todo aquele povo, por causa de uma mulher foi violentada, agora, recentemente agora, com esse atentado terrorista do Hamas, agora, em nossos dias, milhares de mulheres judias foram mortas, foram degoladas, crianças israelenses foram degoladas, foram mortas pelos terroristas do Hamas. Então, dá para, no meu entender, tem como perdoar isso? Tem como a gente perdoar os terroristas do Hamas? Quer dizer, não tem como a gente perdoar. Então, alguma coisa o exército israelense vai ter que fazer. Então, quer dizer, o que fazer? E aí, para poder concluir, ao mesmo tempo, a Parashá Bereshit fala que o ser humano é a imagem e semelhança de Hashem. Quer dizer, a imagem e semelhança de Deus. Que a gente tem que amar o nosso próximo. É o que está na Parashá Bereshit. Tá, amar o nosso próximo. E aí ser a imagem e semelhança de Hashem. Mas aí, amando o nosso próximo, a gente vai deixar esse atentado que aconteceu em Israel em branco assim? Então, quer dizer, justamente esse é o meu questionamento aqui assim, comparando isso aí. Aí, justamente, queria a orientação do Ricardo, que eu acho que o Ricardo é a pessoa que mais sabe aqui da mesa aqui. Deixa eu, só para a gente organizar por causa de tempo. Ricardo vai falar, Janete vai falar, depois a Nádia e Terezinha me confirmem se querem fazer algum relato rápido daí, se a gente ficaria bastante satisfeitos. E vou deixar as palavras finais para a Cláudia nessa ordem, porque senão nós não terminamos aqui, tá, gente? Por favor. Por favor, Ricardo. A primeira... A Ana quer falar depois. Em que momento você quer falar? No final, a Ana vai falar. Tá ótimo. A primeira coisa é ser sempre muito cauteloso quando a gente utiliza a narrativa bíblica para nos servir de parâmetro para os dias atuais. Né? Ser muito cauteloso em relação ao contexto, em relação ao que de fato está escrito, a forma como nós entendemos o que está escrito. Então, é bem preocupante. Acho que, talvez, em relação ao momento atual, o que a gente possa pensar é que, da mesma forma que foi utilizado nesse episódio que você descreveu, né? Um estratagema, e aqui eu não estou entrando no mérito, nem se o estratagema era adequado e era ético, nem se a melhor coisa a fazer era utilizá-lo, mas havia ali uma preocupação com estratégia. Então, o que eu espero é que qualquer que seja a ação que venha a ser tomada por Israel, ela tenha um fundamento estratégico. Que ela não seja, né, como eu tinha dito antes, uma ação de vingança ou uma ação impulsiva, irrefletida, que não vai chegar a lugar nenhum, exceto na manutenção de um ciclo de violência que já dura muito tempo. Eu espero que exista uma capacidade, uma inteligência, tanto no governo de Israel quanto nas lideranças do Exército, que sejam capazes de definir uma estratégia adequada para lidar e enfrentar esse momento. Então, basicamente é isso. Janete vai falar? Olha, eu não vou concordar com o meu amigo aí. Eu discordo. Eu acho que essa história do Jacó foi uma história horrorosa que
se eu tiver que fazer alguma comparação, eu comparo eles mais com o Hamas do que com o povo judeu em geral. Porque a história mesmo corre é que o rapaz encontrou a moça, estuprou ela, que não devia, mas ele era apaixonado por ela, tanto que ele foi pedir ao pai para casar. E aí que é a continuidade da história. E a tribo, os filhos, os irmãos da moça, da Dina, resolveram atacar esse povo e tiveram praticaram esse subterfúgio, ou sei lá como a gente fala isso, dizendo para eles fazerem circuncisão, que aí eles os aceitariam. Na verdade, eles quiseram foi matar, porque eles mataram todos os homens desse povo e levaram as mulheres, as crianças e as posses, etc. E Jacó Jacó não repreende, como nós talvez gostaríamos que a Bíblia contasse. Jacó não repreende moralmente, ele só diz: que foi que vocês fizeram? Agora todo mundo vai nos atacar por causa do que nós fizemos com esse povo. Então, eu acho que ali é o exemplo de tudo que a gente não quer, né? Jacó só se arrepende, só demonstra arrependimento dessa história toda quando ele está morrendo, né? Quando ele vai abençoar os filhos, não sei o quê. Então, realmente, eu não gostaria... Por que eu estou contradizendo você assim? Que eu não gostaria de que, dentro do pensamento judaico, a gente seguisse essa linha. Que eu sei que tem gente que segue, você não é o único, mas eu não gosto, eu faço muita restrição e eu acho que dentro do judaísmo não é esse o espírito do que nós queremos. Fora isso, só o que eu queria falar, um instantinho para a gente não esquecer, é que o profeta Isaías, nesse capítulo, você bem lembrou, o Germano que gosta de falar, que gostou da ideia de falar dos profetas, o profeta Isaías, ele, nesse capítulo, ele explicitamente coloca que Deus é o Senhor do universo. Resumindo em uma frasezinha, porque a gente não analisa aqui os profetas a gente não tira muito tempo para os profetas, mas o Isaías coloca muito bem, quer dizer, quando a gente lembra para que foram instituídas as leituras das Haftarot, a gente entende logo que ali está lembrando a gente da leitura de Bereshit, no que Isaías fala. Só isso. Maravilha. Por enquanto, eu vou deixar essa discussão só para reflexão. Vamos seguir aqui adiante. Queria só saber e confirmar se Terezinha e Nádia querem fazer algum relato. Por favor, fica à vontade, Terezinha. Bem-vinda. Bom dia. Boa tarde para você aí. Bom dia para vocês. Na verdade, só um pouco assim da visão desses dias, a gente está mergulhado na dor. Quase que como se a gente pudesse tocar nisso, é uma coisa assim, intangível, né? A minha cidade é um silêncio, a impressão é que é uma cidade fantasma. Hoje de manhã eu fui à rua, a gente está comprando algumas coisas, meio que para estocar, porque a gente não sabe a duração disso aí. E você conta a dedo as pessoas na rua. Pela primeira vez eu sinto medo de sair na rua em Israel, eu nunca senti em nenhum lugar, nem hora, enfim, mas olho para um lado, para outro, né? Mas, assim, depois do choque inicial, a gente acordou às 6h30 da manhã em várias cidades com sirene, então, né, é um susto.
no primeiro momento de muita dor, e os números chegando, e os números vão ganhando rostos e nomes conhecidos, né? A filha de uma conhecida minha foi encontrada anteontem, estava desaparecida e morta, enfim. Mas, assim, depois desse... e o país vinha desde janeiro, fevereiro, numa divisão política. Mas é impressionante, nesses poucos dias, essa a prioridade vamos atender o dia de hoje que a gente está vivendo. Então, encarregada de conseguir colchonetes e meias e não sei o quê para os soldados. Hoje eu recebi e repassei pedido de mães que estejam amamentando e que tenham leite suficiente para doar. Então, tem uma central recolhendo isso. No dia que começou o conflito, no sábado mesmo, começaram a pedir os hospitais doação de sangue, e na parte da tarde pediram: segurem a onda, deixem para amanhã, porque eles não estavam conseguindo dar conta da coleta e processamento dessas doações, né? Então, assim, o país se uniu. O objetivo hoje, e todo mundo assim, todo mundo destroçado, mas tentando. Algumas cidades às 9 da noite todo mundo vai para a janela e canta a tikva, né? Assim, tentando levantar o próprio ânimo e o ânimo do vizinho, de quem está próximo. As pessoas se ligam o tempo inteiro. Aí do Brasil tem chegado assim o tempo inteiro. Eu tento responder, nem que seja com uma palavrinha, tudo bem. Mas, assim, isso para a gente funciona também como um abraço, né? Essa preocupação, você está bem, né? O que eu posso fazer? Eu estou rezando. E é isso, acho que eu não tenho bola de cristal, a minha está embaçada, na verdade, né? E acho que é de todo mundo. A gente não consegue ter uma visão de quando esse quadro vai terminar. A gente espera que seja breve, claro, mas eu tenho um amigo que ele passou por 3 guerras em Israel, e eu estou com passagem para dezembro. Ele falou: não quero que você fique desanimada, não, mas não crie muita expectativa, pode ser que você não consiga viajar em dezembro. Então, a gente assim não tem hoje como fazer planos para adiante, mas hoje o essencial é socorrer quem está aqui, dar ânimo, ver quem que está precisando que vai levar algum alimento. Várias famílias se mobilizaram para levar alimento para essa mãe que perdeu a filha durante esse período da Shiva. Então, é isso, rezem. É o que a gente precisa, que ser sustentado o tempo inteiro, até para a gente estar bem, para poder ter alguma coisa para quem está do lado. Tá? Um abraço. Terezinha, qual a cidade que você está, por gentileza? Bat Yam. Bat Fica Yam. próxima da grande Tel Aviv, né? Chama a região Gush Dan. Tá, o Gilberto quer fazer uma rápida pergunta aqui para você. Oi, Terezinha. Me diz uma coisa, você alguma vez, nesses dias, sentiu vontade de sair, você que está recentemente em Israel, e voltar para o Brasil? Brasil? A minha família me perguntou isso, né? Como a minha passagem já está comprada para dezembro, a gente manda uma passagem. Não. Vir para cá foi uma escolha que eu levei 2 anos pensando. A minha segunda viagem a Israel foi para confirmar isso, né? Então, só por hoje eu não quero voltar, não sei, né? Mas hoje eu não voltaria. Ok. Quero voltar para dar um abraço em cada um de vocês, mas... Isso, para tomar um café aqui com a gente. De passagem aqui, Nádia, quer falar alguma coisa, Nádia? Só quero agradecer a preocupação e o carinho de vocês com a gente que está aqui. Endosso as palavras da Terezinha: o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é ensurdecedor, a tristeza nos olhos das pessoas. Eu estou em Jerusalém, me sinto um pouquinho mais segura, porque estamos no centro do país, então parece que custa chegar aqui, né? Mas a gente está, assim, destroçados com as notícias do sul do país. E também não quero voltar. Escolhi morar aqui, viver aqui, apesar de todo mundo dizer: volta, volta. Vou voltar para onde, gente? Isso aqui foi onde eu escolhi, minha família está aqui, minha filha, minhas netinhas, meu genro, então, meus amigos. Então, não tem como voltar. E seria uma covardia sair daqui. É isso. Um abraço a todos, sim. Obrigado, Nádia. Que fique tudo bem aí com vocês. Melhor possível, dentro do possível, evidentemente. Eu tenho certeza que é o sentimento de todo mundo aqui.
Antes da Cláudia terminar, a Ana quer dar uma palavrinha. Então, cadê o microfone da Ana? E aí a Cláudia com as considerações finais, tá? Não, eu só queria... Tá, Estão ouvindo? tá ouvindo. Eu só queria compartilhar com vocês que nós estamos iniciando, né, a criação do mundo. E a nossa responsabilidade é que nós estamos no mundo rodeado de tantos outros. Então, desde sábado, eu estou, como é que se diz, quase que 24 horas com a Diane e com, né, as questões todas do diálogo estão sendo postas. Então, eu acho que a questão que o Ricardo colocou do respeito, da atenção, da delicadeza, nós estamos recebendo, mas nós também estamos tendo que instruir. Então, cada vez mais a gente vê a nossa responsabilidade de ter que mostrar, que colocar para as pessoas o que é Israel hoje, o que é a questão da intolerância, o que é a questão do terrorismo. Então, nós estamos tendo que conversar com grupos ou com cada um, com a própria PUC, né, que vocês souberam das questões que tiveram lá. Então, nós estamos direto com, como é que se diz, com esse movimento. Você vê a Diane lá, com a família lá, com netos e com tudo. Nós estamos em conexão direta. Então, eu acho que é um exercício que nós estamos tendo que fazer, enquanto diálogo, de nos colocarmos nesse momento de dor e tudo, e de fazer esse nosso papel de levar as informações, as ideias truncadas para o mundo maior. Então, eu acho que é uma forma de recriarmos o mundo, né? É isso que eu queria colocar. E uma missão trabalhosa, né? No dia a dia, agora, nesse momento trabalhoso. Obrigado, Ana. Cláudia, deixar para você algumas palavras finais. Eu acho que a gente está na porção de Bereshit, e eu vou reforçar isso, aproveitando o que a Ana falou sobre a questão do diálogo. E se a gente está nessa porção agora, para a gente relembrar que façamos, né? Qual é o nosso papel nessa responsabilidade, que a gente não se contamine pela história ou o que quer dizer o resto. A gente está nessa porção hoje. Essa porção hoje nos pede atenção, revisão, o espírito do tempo, com o que a gente aprendeu. Então, os ciclos são para a gente entender no espírito do tempo. O espírito do tempo agora é a gente está em Bereshit. De que forma a gente assume a responsabilidade no plano de Deus, da criação, de ser seres humanos. Então, eu queria aproveitar isso e o que a Ana também falou, que todos falaram, para a gente se concentrar no melhor que a gente pode ser, lembrarmos que somos judeus, e que nem toda resposta significa uma resposta de não perdão, mas às vezes também de proteção, e é paradoxal. E é isso, assim, só para a gente aproveitar que estamos em Bereshit e lembrar que estamos podendo escrever no início de um novo ciclo e que ele traga paz. Maravilha. Obrigado, Cláudia, então, mais uma vez, pela condução do estudo. Eu vou começar a terminar aqui o nosso encontro. Bastante feliz da gente ter tido sobriedade aqui para manter o nosso olhar em Bereshit. Mais uma vez, deixo para a Terezinha, para a Nádia, para todo mundo que está em Israel, força, Hazak. Tranquilidade no sentido de que a gente tenha tranquilidade para tomar as boas ações, tomar boas decisões o tempo todo. E é isso. Quero só reforçar que a gente está fazendo uma convocação para o Shabat amanhã, para que a gente tenha o máximo de pessoas presencialmente, para mostrar a nossa força, a nossa união aqui. Óbvio que quem não puder deve estar conectado com a gente remotamente pelo YouTube, pelo Facebook, mas reforço aqui o convite para que todos venham presencialmente, para que a gente lote a nossa sinagoga como demonstração de união e força para a gente transmitir essa sensação e sentimento para Israel, tá bom? Então, bom dia para todos, antecipando Shabbat Shalom para todos, e é isso. Muito obrigado, e a gente se encontra em mais um estudo também na semana que vem. Tchau.
fazer o Vericat Amazônia. Queria perguntar a Cortou, vocês